Fala pessoal, que bom que você chegou até aqui e decidiu conhecer um pouco mais do extrajudicial. Pode ter certeza, todo o conhecimento que você tiver a partir de todo o conteúdo que nós vamos produzir dentro do extrajudicial vai fazer diferença na sua carreira. Por menor que pareça, eu quero começar esse vídeo com uma frase que vai fazer toda a diferença para você, que é o seguinte: o extrajudicial está nos detalhes. E cada detalhezinho desse que eu te falar, eu te garanto que em algum momento você vai conseguir converter ele em faturamento. E não é à toa que eu vou começar esse vídeo e começar essa nossa sequência falando para vocês de uma possibilidade, por exemplo, que é a correspondência jurídica extrajudicial de dentro de casa. Claro que eu estou usando o termo casa, mas vamos chamar assim de correspondência jurídica extrajudicial de qualquer lugar, ou correspondência jurídica extrajudicial online, ou a partir de ferramentas online. Tudo isso significa a mesma coisa. Que é o quê? Vamos traduzir isso aí? Significa que você pode exercer a sua carreira de correspondente jurídico extrajudicial, pode exercer a sua atividade, talvez não seja a sua carreira prioritária, mas pode exercer atividades de correspondente jurídico extrajudicial da tranquilidade do seu lar, sem precisar ir pra rua. Poxa, Alan, mas eu sempre ouvi que correspondente jurídico é estar lá fazendo audiência, é estar lá fazendo a cópia. Sim, isso também é correspondência jurídica judicial. Mas a correspondência jurídica extrajudicial, meus caros, ela tem uma abrangência muito grande. A grande virtude, talvez, dela seja ter essa abrangência. E, inclusive, abrange tanto que te permite atuar sem mesmo precisar ir para a rua. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, sem dúvida isso faz toda a diferença. Alan, mas me prove então, me prova que eu posso exercer correspondência jurídica extrajudicial até dentro de casa, enfim, dentro do meu escritório, sem precisar ir para a rua. Pessoal, primeiro a gente tem que entender o seguinte: correspondência jurídica significa que eu vou corresponder a alguém. Eu vou responder conjuntamente por alguém em algum lugar, tá bom? O que a gente tem que ter noção? Que os tempos mudaram, as coisas evoluíram. O que isso significa na prática? Que tudo que eu... Não é tudo não, quem dera fosse tudo, mas grande parte daquilo que eu posso fazer fisicamente, em órgãos, em cartórios, enfim, atuando presencialmente, hoje eu já posso realizar também de maneira online ou com uma presença online, tá bom? Exemplos aqui só para vocês terem uma noção. Ainda nem entrando exclusivamente na correspondência jurídica. Antigamente, era impossível de se pensar tratar, por exemplo, com a Receita Federal do Brasil, um dos órgãos mais importantes do nosso país. Era impossível pensar que você iria tratar com a Receita Federal sem marcar um horário presencial, levar documentos, etc. Hoje, nós temos, por exemplo, uma agência virtual da Receita Federal, que resolve 99% das coisas que você precisa fazer na Receita Federal. Poxa, Alan, tudo bem, legal, é uma evolução da Receita Federal. O que isso tem a ver com a minha correspondência jurídica? Pessoal, Receita Federal é órgão jurídico, Alan, não, é órgão tributário. Tributário é o que, pessoal? É essa visão que vocês têm que ter. Você pode atuar, por exemplo, reativando um CPF de uma pessoa de maneira completamente online. Por quê? Porque você tem acesso e sabe o caminho para isso. Na atuação, eu tenho, por exemplo, clientes que atuam profissionais, que eu vejo atuando constantemente nos atos da minha serventia lá nos inventários, por exemplo, só com reativação de CPFs. E hoje essa reativação ele consegue muitas vezes fazer isso de maneira online. Tá bom? Reativação de CPF de algum falecido para inventário. É um exemplo, tá? Vamos trabalhar outros exemplos. Você pode conseguir certidões. Pô, mas certidão é sim. Certidões você pode conseguir online. Por exemplo, nós temos o Registradores, que é uma central de registros de imóveis que envolve muitos cartórios de registro de imóveis do país, onde você consegue certidões de matrícula, às vezes certidões até de inteiro teor, de maneira exclusivamente online, assinadas eletronicamente. Poxa, não, mas se eu posso conseguir, por que alguém vai me contratar? Pessoal, aí que tá que você tem que se ligar. Como a correspondência jurídica pode sim muitas vezes ser feita online, isso não significa que todo mundo saiba este caminho, tá bom? Não significa que as pessoas saibam esse caminho. Tô te dando um exemplo de uma central que eu te garanto que assim, 90% dos seus clientes não vai conhecer. Você conhece o caminho. Então, quando você se coloca para atuar dessa forma como correspondente extrajudicial, nada impede que você cobre pelo conhecimento que você detém. Conhecimento é valor, é outra frase que vocês vão ouvir muito eu falando. E no caso do extrajudicial, é o conhecimento dos detalhes que traz valor. Tá bom? Então, ao se dispor a conhecer o extrajudicial, é conhecer esses detalhes. E conhecendo esses detalhes, gerar valor.
Vamos, para eu te provar mais ainda que você pode atuar de dentro da sua casa ou no meio exclusivamente online, nós temos aí a novidade do provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça. Putz, Alan, nunca ouvi nem falar disso. Ótimo, tá na hora de você ouvir falar. O Conselho Nacional de Justiça criou uma situação que é o provimento 100, no qual todos os atos feitos pelos tabelionatos de notas, olha que interessante, tabelionato de notas, aquele cartório que faz escrituras de imóveis, procurações, todos os atos feitos pelos tabelionatos de notas podem ser feitos em um ambiente virtual, chamado e-notariado. Alan, putz, nunca tinha ouvido falar disso. Pesquisar, provimento 100, joga aí, você vai ler, vai entender, vai conhecer. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é que você tem mais alternativas ainda dentro do online. Com provimento 100, praticamente 100%, né? Fazendo um joguete de palavras aí, né? Com provimento 100, 100% dos atos que você iria fazer em um cartório de tabelionato de notas, você pode realizar de maneira online. Claro, você tem alguns requisitos esses que você vai saber. Para quê? Para poder fazer isso para o seu cliente, entendeu? É assim, pessoal, que a correspondência jurídica extrajudicial online e eletrônica funciona. Você detém o conhecimento, muitas vezes o cliente pode até pensar assim, poxa, eu mesmo podia ter feito isso. Mas não, é aí que está a diferença de você ser um correspondente jurídico extrajudicial. Você detém o conhecimento jurídico e o conhecimento para a realização daquela diligência, para a realização daquela demanda. Meus caros, nós temos clientes que trabalham exclusivamente no meio online, correspondentes, advogados que trabalham, se não exclusivamente, mas dobrando ou inflando o seu faturamento somente com atuações online. Tá? Por quê? Porque são conhecimentos específicos que nem todo mundo tem. E mesmo aqueles que têm, muitas vezes preferem que alguém o exerça. Vou dar mais um exemplo para vocês. A atuação gerando imposto, gerando guias de imposto de transmissão para inventários. Nossa, mas que específico. Sim, eu poderia ficar aqui trazendo várias. A ideia desse vídeo é que te estimule a conhecer e entender que a correspondência jurídica extrajudicial pode ser feita dessa forma. Preenchimento de guias, pessoal, é algo extremamente complexo. Um erro no preenchimento de uma guia pode gerar um recolhimento de imposto equivocado e com isso um inventário pode não ir para frente. O inventário pode ficar interrompido no registro de imóveis, se feito extrajudicialmente, pode dar problema judicial no momento que for juntada essa guia de recolhimento ou o recolhimento junto à justiça, né, estadual onde está correndo o inventário. Perceba, uma série de problemas que poderia ser resolvido porque alguém sabe fazer melhor ou sabe fazer com mais precisão técnica uma diligência que é exclusivamente online. Hoje todos os estados, pelo menos ao que eu me recorde, se não todos, quase todos os estados do país têm condição de você fazer o pedido dessa avaliação de imóveis online. Eu mesmo, pessoal, na minha atuação como tabelião substituto, muitas vezes passei aperto em fazer, passei dificuldades mesmo em fazer guias para outros estados com o qual eu não era familiarizado, porque o sistema muda de estado para estado. E tive que pedir ao cliente que contratasse alguém que soubesse fazê-lo. Sob risco de quê? De que se não contratasse alguém que soubesse fazer isso de maneira correta, gerasse um problema para o próprio cliente e, claro, para o tabelionato porque cabe ao tabelião fiscalizar o recolhimento do imposto. Perceberam? Ele teve que contratar alguém para quê? Para entrar em um site, preencher uma guia e ponto, só isso. Só que pode parecer só isso, só que é um conhecimento de detalhes. E é esse conhecimento de detalhes que fez a diferença. Então o que eu quero que vocês entendam, que a correspondência jurídica extrajudicial abre tanto a sua visão, abre tanto o seu leque de opções, que abre ao ponto de muitas das diligências que você vai aprender poderem ser feitas exclusivamente online. E você nem mesmo precisar sair. Ou de repente treinar uma pessoa para fazer a parte online dentro do seu escritório, dentro da sua atividade. E assim você ter uma inflada no seu faturamento. Meus caros, a gente já viu aí, e nessa nossa atuação de tanto tempo, gente cobrando 30, 50 reais para tirar uma certidão online. Uma certidão que é gratuita. A pessoa não está cobrando pela certidão, fique claro. Da certidão, o próprio cliente vai pagar. Está cobrando pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho. Com isso, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa faturava 1.000, 2.000, 3.000 reais só com certidões online. Coisa que demora 5 minutos para fazer. Mas por quê? Porque ela tem o conhecimento específico. E é esse tipo de conhecimento, claro que isso é só um exemplo, é esse tipo de conhecimento que nós temos uma vasta gama de outras diligências para te passar e para você aprender, inclusive para ser feitos online. Entenderam o limite
O limite aqui é quase invisível, quase não há limite para sua atuação na correspondência extrajudicial.